estou aqui com a Rosângela, que é professora, e com a Keila, que é mãe, e nós vamos conversar sobre algumas dúvidas que elas têm sobre a educação das crianças. Cris, como lidar com a agressividade das crianças sem ser agressiva? Às vezes, quando a gente vai lidar, né, tentar conter a agressividade delas, elas vêm nos chutar, nos morder. Eu já tive casos de alunos que, quando eu fui tentar conter a agressividade dele, ele me chutou e me mordeu. Que orientações você me daria nesse sentido, para lidar com esse tipo de situação? Então, é bom a gente lembrar que a gente está lidando com crianças pequenas, entre 2 e 6 anos, né? E é uma idade em que muitas vezes as crianças não sabem como manifestar aquilo que elas estão sentindo. Então, a agressividade, o morder, o bater, é uma maneira dela demonstrar aquilo que está acontecendo dentro dela. Eu sei que é uma situação muito difícil, mas o professor tem que manter a calma, tentar entender o que está acontecendo com essa criança, ver se é uma situação do contexto, né, do relacionamento com os coleguinhas, se aconteceu alguma coisa que provocou essa agressividade, ou se é alguma manifestação de algum probleminha que ele traz de casa, né? Porque quando acontecem algumas mudanças em casa, entre os pais, ou com eles mesmo, ou eles foram agredidos em casa, tanto verbalmente como fisicamente, às vezes essa é uma manifestação externa daquilo que ele recebeu, daquilo que ele está vivendo, né, na casa dele. Então, o principal ponto é você manter a calma, você entender que você tem que estar no controle da situação nesse momento, você pegar a criança, tentar abraçar a criança. Eu sei que se a criança está batendo, está tentando morder, às vezes é a coisa mais difícil, mas muitas vezes com essa manifestação de amor, sabe, do abraçar, de dizer, olha, eu te amo, fala comigo, o que está acontecendo, a criança vai se aquietando, porque a tranquilidade, a calma do professor vai sendo transmitida para a criança. Às vezes você pode resolver o problema dessa maneira. Às vezes você já tem um retorno, a criança já se aquieta, aí você conversa com ela para ver o que está acontecendo. Ou pode não acontecer isso, então você tem que ficar firme, calma, o mais calma possível, e aí você então começa a colocar o limite. Se você vê que com esse amor, com essa manifestação de carinho, a criança não se aquieta, coloca o limite. Então, devem existir regras na sala de aula e com certeza umas regras tem que ser isso, principalmente com criança pequena. Não bater, não morder, então você fala, olha, não pode bater, não pode morder, tá? E estou te dando essa ordem e estou te dando uma advertência, se você continuar, você vai sentar num cantinho, você vai pensar sobre o assunto. Ainda nessa linha da agressividade, Cris, é comum crianças pequenas chegarem e se agredirem usando palavrões entre elas. Não sei se elas entendem o que significam os palavrões. Como lidar com esse tipo de situação, né? Como agir quando elas se agridem usando palavrões? Então, você falou bem, esse palavrão é uma maneira de você se agredir, né? E muitas vezes eles são agredidos em casa desse jeito, através de palavrões, né? Os pais têm muita facilidade, às vezes quando estão nervosos ou com problemas, de falar palavrões para as crianças. E as crianças acabam reproduzindo isso com os colegas ou com os professores mesmo. Eu acredito que nessa idade, principalmente os menorzinhos, né? Quando já vão se aproximando nos 6 anos, já muda um pouquinho, mas os menorzinhos, eles não têm a menor ideia do que estão falando, da maneira com que eles estão agredindo, mas eles sabem que é uma agressão, assim como sabem que bater é uma agressão, que chutar é uma agressão, que morder é uma agressão, eles sabem que falar palavrão é uma agressão, e ele acaba manifestando essa necessidade de expressar o que está sentindo através de palavrões. Eu creio que além de você falar que não é para falar palavrões, né, que é muito feio, né, que isso é uma coisa que adulto fala, eu tenho certeza que você vai falar, eu acho que uma boa maneira de ensinar mudança de comportamento é através de histórias, né?
você pode contar histórias ou comprar livrinhos. A escola pode comprar livrinhos que têm a ver com histórias de comportamento, de interação entre crianças, boas maneiras, né? E muitas vezes você pode corrigir o mau comportamento através de histórias. Eu creio que as histórias são umas ótimas ferramentas para você exemplificar modelos de comportamento e para você conseguir mudança na criança, porque a criança vai se identificar com essa historinha e vai acabar querendo imitar essa criança da história. Então você corrige o comportamento, não se dirigindo diretamente para a criança, mas com outro exemplo. Isso dá um resultado incrível, realmente. Como trabalhar com as crianças o desenvolvimento da responsabilidade pelos próprios objetos? Eu já tive caso, por exemplo, de alunos que destruíram o diário que foi levado para casa. Muitos deles não têm cuidado com os brinquedos, não guardam os objetos depois que eles são utilizados. Enfim, eu gostaria que você me desse orientações para agir nessas situações. Então, essa dificuldade, às vezes, sem cuidar dos próprios objetos ou do espaço dele, da carteira dele, do diário dele, é muito comum nessas crianças pequenas, né? Porque eles não tiveram esse ensinamento nas casas, eles não veem isso nas casas. Crianças, em geral, aprendem através de exemplos e crianças pequenas muito mais. Então, aquilo que eles veem em casa, eles acabam reproduzindo. Aquilo que eles veem na escola, acabam reproduzindo. O que acontece? Quando eles chegam na escola, eles já vêm com esse comportamento em casa. Os pais provavelmente não cuidam dos objetos, enfim, ou não corrigem ele quando ele acaba quebrando coisas, ou não falam dessa responsabilidade de guardar brinquedos, de colocar as coisas no lugar. Então, na hora que essa criança vem para a escola, vem com esse comportamento aprendido em casa, né? Infelizmente, aprendido. Então, é tarefa do professor, né? Mudar esse comportamento. Então, além de corrigir, né, e dizer que isso não se faz e tudo, importante é dar o exemplo e mostrar, por exemplo, você podia mostrar o seu espaço, né, a sua mesa, as suas coisas cuidadas, organizadas, porque isso é uma coisa que o professor tem que ter cuidado também, para ver se ele não é desorganizado, não é descuidado também com suas coisas, com seu objeto. Então, uma maneira de você trabalhar com ele é, além de falar isso não se faz, é você trazer para seu espaço e você mostrar como seu espaço é organizado, é cuidado, como você cuida do seu diário, como você cuida dos seus livros e perguntar para ele, tratar de conversar com ele, ver se ele não gosta, não é muito mais bonito ter desse jeito, as coisas em vez de estar rasgadas ou quebradas como ele tem feito ultimamente, né? Outra atividade que você pode fazer é você mostrar para ele como ele tem que organizar o espaço dele. Olha, o livrinho colocado assim, o diário colocado desse jeito, os lápis colocados desse jeito, e você ir trabalhando com ele diariamente para que ele possa aprender, porque um aprendizado, ele tem que aprender a como cuidar das coisas. Esse é um aprendizado como qualquer outro, tá? Lembre-se que além da parte acadêmica, além dos conceitos, coordenação motora, tudo aquilo que a gente ensina na educação infantil, você tem que ensinar ele o comportamental, o relacionamento com os objetos que estão em volta dele. Então, esse é mais um desafio que você tem para você trabalhar a educação dessa criança do ponto de vista da organização. Cris, uma questão que eu vejo você tratar bastante nos seus programas é como tratar as regras sem ser autoritário. Nessa questão, é difícil a gente impor as rotinas na escola sem ser autoritário, né? Eu já tive casos, por exemplo, de alunos que vêm para a escola sem nenhuma rotina. Então, por exemplo, já tive um caso de um aluno que ele queria fazer o lanche, por exemplo, na hora que ele queria. Não sei se eu agi corretamente, deixando ele fazer o lanche no momento que ele quis, porque senão ele transformaria a sala num caos. Eu gostaria que você me desse a sua opinião a esse respeito
e que você desse dicas de como agir em casos assim. Então, eu quero te dizer que, na verdade, você não agiu certo, sabe por quê? Porque você criou um precedente. Então, se você deixou um fazer isso na hora que ele quis, aí você não vai ter como você controlar os outros. Então, o outro vai querer fazer na hora que ele quer e assim por diante. Então, o importante é o seguinte, você vai se encontrar com isso quase no 100% dos alunos, né? As crianças vêm sem rotina, geralmente as casas não têm rotina, essa tem sido a minha experiência quando eu entro nas casas, né? Então, primeira coisa, você estabelecer uma rotina na sua sala de aula, tá? Você estabelecer as regras. Essa rotina tem que ser transmitida para os alunos. Uma coisa muito legal, né, é você colocar diariamente a rotina na louça, né? Você colocar tal hora é a hora de fazer lanchinho, tal hora de atividades dentro da sala, tá hora é a hora de ir para o recreio, então tá hora é a hora do descanso, enfim, fazer a rotina, colocar num lugar que ele possa ver e você ensinar essas crianças todos os dias o que vai acontecer no dia dele. Então ele vai ter tempo de tomar lanchinho, não vai ser em qualquer momento, é no momento que você falar. Você é autoridade aí, entendeu? Você não vai se tornar uma pessoa autoritária, você vai exercer a sua autoridade com paciência, com tranquilidade, mas com muita convicção, entendendo que isso é o melhor para você organizar a sala de aula e para eles também, né? Para eles se acostumarem com isso. Isso é a primeira coisa. Eu aconselho fazer isso logo na primeira semana de aula mesmo, né? Para eles terem uma noção quais são os limites na escola. Eles entendendo quais são os limites da escola, eles vão responder muito melhor a você no dia a dia. E se você vê que isso está funcionando como tem que funcionar, isso é uma coisa que pode ser transmitida para os pais, mostrar para os pais como o comportamento dessas crianças mudou na escola e como eles podem ter uma mudança no comportamento nas casas, estabelecendo também uma rotina no tempo que eles estão em casa, um horário para tomar banho, um horário para dormir, um horário para fazer lanche, um horário para brincar, enfim, todas as atividades que eles têm que desenvolver em casa. É mais uma oportunidade de você comunicar para os pais e trazer os pais para a escola, mostrando aquilo que você está fazendo com autoridade, com responsabilidade, com calma, com voz de comando, com certeza de que isso é melhor, não somente para você, repito, como para eles também. Cris, como os pais podem participar mais na escola? Os pais têm que entender que a participação deles no processo educacional dos filhos que acontece na escola é super importante, é fundamental. Essa parceria escola-família, família-escola é de suma importância e a criança precisa se sentir amparada e direcionada e orientada no mesmo sentido, tanto em casa quanto na escola. Então, os pais, como eles podem fazer para participar mais? Os pais têm que, primeiro, se puder escolher a escola adequada para seu filho, ótimo, muito melhor. Mas se não puder acontecer isso, eles têm que ir para a escola, se informar na escola, conversar com a direção, conversar com a coordenação, conhecer a escola, conhecer qual é a proposta, não somente a proposta pedagógica da escola, mas a proposta do ponto de vista comportamental, como que eles lidam com disciplina, quais são os valores que são transmitidos para as crianças, como que é o posicionamento do professor diante dos diferentes problemas que podem acontecer na sala de aula, como que o professor lida com as famílias também. Eu acho que tudo isso é uma informação que os pais podem e devem ter da parte da escola. Para quê? Para eles saber aonde que eles estão colocando os seus filhos, em mãos de quem eles estão colocando os seus filhos. Então, o pai tem que ir para a escola, e vai para a escola, marca reunião com a professora, com a coordenação, com a direção e fala, pergunta, se informa tudo isso, dá a sua opinião. Eu acho que é muito importante, para a escola também é muito importante ouvir a opinião do pai também, para ela poder estabelecer todo o sistema de trabalho baseado também no interesse dos pais. A escola gosta muito quando vê o pai interessado no processo educacional que acontece na escola. Como saber sobre as dificuldades da minha filha na escola?
Então, para você saber como são as dificuldades do seu filho na escola, é o mesmo processo, o mesmo procedimento. Você vai para a escola, você conversa com a professora, você se inteira assim, do que está acontecendo na escola, qual é o comportamento na escola, porque às vezes, pela diferença de tratamento, a diferença de administração assim, do dia a dia da criança, o comportamento da criança na escola e na casa é diferente. Por quê? Porque na escola a criança precisa de regras, precisa de rotina, precisa de organização, precisa de disciplina, e muitas vezes nas casas não acontece isso, as casas não têm rotina, não tem método de disciplina, então o comportamento da criança acaba sendo diferente num lado e no outro, ou a criança acaba trazendo para casa alguns hábitos de comportamento que ele adquiriu, aprendeu na escola. Então a família, a mamãe e o papai acabam querendo saber o que está acontecendo, quais são as dificuldades ou quais são os avanços, quais são os progressos do filho na escola. Então isso é indo para a escola, sem medo. A escola, eu tenho certeza que a escola vai receber você de braços abertos, com a maior tranquilidade. E se a escola não tiver esse comportamento, eu acho que é bom você insistir bastante, até você conseguir essa aproximação. Eu não tenho muito tempo para ficar com a minha filha, eu saio pela manhã para trabalhar, volto muito tarde e às vezes ainda vou para a faculdade, e acredito que isso acontece com várias famílias, né? Como fazer para dar uma boa educação, levando em consideração esse fator? Ela fica na escola o dia todo ou ela fica com alguém? Ou... Não, ela fica meio período na escola e à tarde depois ela fica em casa. Com quem? Com a empregada. Com a tua empregada, Isso. Tá bom. Então, eu quero dizer para você que, lembrar você que a responsabilidade da educação da tua filha é sua, tá? A escola é uma parceira, a sua empregada é uma colaboradora que você precisa, porque você trabalha o dia todo e precisa de alguém para cuidar da criança, mas a responsabilidade da educação da sua filha é sua. E isso você não pode esquecer. Então, baseado nisso aí, primeira coisa, conhecer a escola, saber o que acontece com sua filha na escola, para ver se você concorda com o pensamento, com a linha de ação da escola. Segundo, a sua empregada. Quem tem que orientar a sua empregada sobre como lidar com sua filha no tempo que ela está em casa é você. Então, o que fazer com a lição de casa, ou se fazer lição de casa ou não fazer lição de casa, ou só fazer na hora que você vem, o que fazer com o horário do banho, o horário da comida, o horário das refeições, o horário da brincadeira, o horário da televisão. Então, você tem que organizar isso. Mesmo você não estando em casa, você tem que organizar isso. O ideal seria que você deixasse uma rotina, né, para que a sua empregada possa acompanhar no período que você não está em casa e ela está com a sua filha, e que você oriente a sua empregada sobre como agir com a sua filha, como você quer que ela haja com a sua filha. E no tempo que você está em casa, se você tem essa concordância com a escola e essa concordância com a sua empregada, no tempo que você está em casa, é você ter um tempo maior de qualidade que você pode ter para ficar com ela. O que é esse tempo de qualidade? É um tempo para você brincar com ela, para você conversar com ela, para você acompanhar a escola, ver qual é a lição de casa, se ela fez, se ela tem alguma coisa para fazer, ou se ela tem pesquisa, enfim, dependendo da idade dela, você ter tempo de qualidade com ela. Não importa se é pouco tempo, não importa se é 1 hora por dia ou 2 horas, não importa se é mais no final de semana que durante a semana, mas que ela possa se sentir acompanhada por você no tempinho que você está em casa. Geralmente a minha filha chega com lições de casa para fazer. Às vezes ela aguarda eu estar chegando para ajudá-la, que às vezes tem dúvidas, né? Ou então ela já consegue fazer sozinha. Na maioria das vezes que ela tem dúvida, eu posso ajudá-la com essas lições? Ela é pequena, né? Então, eu acho que é importante, se ela não consegue desenvolver a lição de casa sozinha, eu acho que é importante você ver quais são as dificuldades dela e ficar do lado dela quando você chega em casa. É uma maneira de dar atenção, uma maneira de suprir essa necessidade que ela tem e dar uma ajuda. Eu acho que você pode ajudar na lição de casa, você não pode fazer por ela, mas ajudar, dar uma orientação, esclarecer dúvidas, tudo isso é uma coisa que você pode fazer com a maior tranquilidade
verdade, porque as crianças, elas são assim, muitas vezes elas falam que não conseguem fazer, para quê? Para ter a atenção da mãe. Então, dá essa atenção que ela precisa. Agora, não faça por ela, deixa ela fazer. Eu já precisei colocar a minha filha de castigo em alguns momentos na criação dela, né? E já teve momentos que ela falou, se você me colocar de castigo, eu vou deixar de te amar. Então, eu quero saber se colocar de castigo é uma boa atitude e se eu corro o risco de perder o amor da minha filha em estar colocando de castigo. Então, eu sou contra o castigo, eu sou a favor da disciplina. Qual é a diferença entre disciplina e castigo? Com a disciplina, você ensina. Com o castigo, você está simplesmente machucando. Você está simplesmente tomando uma atitude quando você não conseguiu resolver de outro jeito. Então, você impõe um castigo. Eu acho que é muito melhor disciplinar. Para você disciplinar, você precisa ter regras, você precisa comunicar para sua filha quais são essas regras, fazer um combinado com ela do cumprimento de regras e você dar uma advertência para ela, chamar a atenção dela, avisá-la, né, que ela está desobedecendo uma coisa que ela combinou com você. Se ela continua desobedecendo, é bom você disciplinar a tua filha. Como você disciplina a tua filha? Você primeiro fazendo ela refletir sobre aquilo que ela combinou com você, de comum acordo, cumprir, e ela não está cumprindo. E segundo, se ela insistir na desobediência, eu acho que prévia comunicação, você pode ir tirando algumas coisas que ela gosta muito, como por exemplo o tempo diante da TV, o tempo no computador, ou enfim, sair brincar com os amigos na rua, eu não sei quais são os hábitos que ela tem. Mas sempre com um aviso prévio, né, que você comunica para ela aquilo que vai acontecer se ela continuar desobedecendo. Para que isso é importante? Para que ela entenda a responsabilidade dela com as atitudes que ela toma. Ela vai ter que entender que decidindo desobedecer, ela vai ter uma consequência negativa. E decidindo obedecer, ela vai ter uma consequência positiva, que é basicamente o seu elogio, a sua aprovação, o seu incentivo. Agora, não entre dentro da chantagem emocional dela que ela vai deixar de amar você. Ela vai te amar, talvez até mais, se você disciplina sua filha com amor, com entendimento, com muita calma, porque ela vai se sentir amada, cuidada, que você se preocupa com ela e você quer o bem dela. Criança não gosta de castigo. Criança pode até não gostar no momento que você está disciplinando, mas ela com certeza ela gosta de ser ensinada e amada. Não acredita nela, não vai deixar de te amar, ela vai te amar mais. Querido professor, eu sou uma educadora que tenho muita convicção naquilo que eu faço com muito amor. Eu sou educadora desde sempre, eu acho. Eu comecei a trabalhar em educação com 18 anos e eu creio que é uma escolha assim, muito importante na vida da gente. Eu espero que você seja um educador por opção, não porque você não teve opção. Você optou por ser educador, porque isso faz toda a diferença do mundo. Você se dedicar a isso, encarar essa profissão como um ministério na sua vida, é um momento assim de entrega, de você entregar o melhor de si para essas crianças, principalmente com esse alvo das crianças em educação infantil, que é o nosso alvo desse trabalho. É uma idade fundamental no crescimento e no desenvolvimento do ser humano, que ele precisa muito do seu amor, da sua dedicação, da sua convicção, da sua calma, da sua entrega para poder dar o melhor de você mesmo para ele. Que Deus abençoe muito você nessa tarefa e que você seja bem-sucedido. Você vai se sentir uma pessoa super realizada pelo resto da vida.